Nós agradecemos a colaboração de todos por tudo isso, e para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Senhor, por estarmos reunidos em Seu nome, pelo acolhimento que recebemos dos trabalhadores espirituais e também dos nossos amigos encarnados que nos acolhem tão bem. Pedimos, Pai, que neste momento possamos mentalizar a imagem do amado Mestre Jesus e que Jesus esteja entre nós e que todos possamos receber as inspirações dos nossos amigos espirituais, nos conduzindo no caminho que leva a Ti. Eu, particularmente, peço, Senhor, a autorização para me ligar com o mentor Erasmo Gurgel e que ele possa realizar este trabalho da forma que achar mais conveniente. Graças a Deus, graças a Jesus. Esta casa apoia o Setembro Amarelo, a valorização à vida contra o suicídio, e é esta a palestra de hoje. O tema é suicídio. Nós iniciamos afirmando que o suicídio é a antecipação da própria morte, considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. O ato intencional de matar a si mesmo tira uma pessoa por hora no Brasil, ou seja, são inúmeras pessoas. A discussão e o estudo deste assunto são as melhores formas de prevenção. É por isso que é tão importante para nós o Setembro Amarelo, onde em inúmeros meios de comunicação nós recebemos informações do que é o suicídio e de como nós podemos evitá-lo. Nós sabemos que o suicídio pode acometer pessoas de todas as classes sociais em decorrência de depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos, entre outras causas que são diversas. Então, estes acontecimentos que tornam a vida insuportável, que geram a dor psicológica, e a pessoa acredita que nada tem solução em sua vida. Os fatores de risco estão relacionados com os distúrbios psíquicos, distúrbios emocionais, psiquiátricos, que podem estar relacionados com depressão, esquizofrenia, mas também com o uso de drogas, como o alcoolismo. Diante dos atos impulsivos que podem ocasionar o suicídio, nós podemos falar do próprio estresse, assim também como problemas financeiros, problemas de relacionamento e, para os jovens e crianças, o bullying. Então, são diversos fatores que podem fazer com que a pessoa tome esta decisão, que parece impensada, mas que ela raciocinou muitas vezes em inúmeras circunstâncias. Nós podemos sim perceber por alguns sinais, que seriam o isolamento desta pessoa, quando ela interrompe o planejamento futuro. Então é aquela pessoa que não vai falar para você que no mês que vem ela pretende viajar, que daqui a 6 meses ela vai fazer um curso de extensão, que no próximo ano será muito interessante comemorar o seu aniversário. Ela não vai fazer planejamentos futuros. Mas nós também podemos perceber nos jovens marcas de automutilação. Nós podemos perceber, então, essas pessoas que elas tentam se afastar da sociedade e podem também deixar mensagens de adeus, mensagens de despedida. Isso pode acontecer, inclusive, nas redes sociais, principalmente para os mais jovens, mas, como eu disse, afeta todas as classes sociais e todas as idades. Hoje em dia, existem muitos casos de idosos que se suicidam. Então, é um caso gravíssimo diante de toda a sociedade. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, 188, e é um centro de referência que acolhe
familiares, pessoas que perderam amigos vítimas do suicídio. Então, eles dão suporte emocional para essas pessoas, mas também agem com a prevenção contra o suicídio, porque existem muitas pessoas que podem conversar sob sigilo durante as 24 horas. Então, eles prestam este auxílio a toda a população. Nós vamos dizer que o suicida é um homem que está sem esperança, que perdeu a sua fé e crê que a morte é um fim libertador. Mas nós precisamos tratar deste assunto à luz da doutrina espírita, porque nós cremos na vida após a morte do corpo físico. Nós cremos que a alma é eterna e nós precisamos falar desta maneira. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 155 vai falar para nós do desprendimento. E os Espíritos dizem para Kardec que com a vida, o espírito está ligado ao corpo através do perispírito. Quando acontece a destruição do meu corpo, toda a vida orgânica se encerra. E com a morte, os laços fluídicos que ligavam o meu espírito a este corpo, eles se rompem. E aí existe esta separação completa do meu espírito com este corpo. Este desprendimento do meu espírito com o meu corpo, ele pode ser rápido ou demorado. O desprendimento será rápido para aquela pessoa que teve uma vida moral e intelectual intensa. É aquela pessoa que teve sempre elevação dos pensamentos e com isso o seu desprendimento acontece mesmo durante a sua vida. Com a sua morte, o desprendimento é praticamente imediato. Já nos desprendimentos demorados, o que vai acontecer é que aquela pessoa que teve uma vida extremamente material e sensual estará dando muita importância à matéria. Portanto, o desprendimento vai levar dias, semanas ou meses para acontecer. Isso tudo vai depender, então, desta importância, desta ligação extrema que teve com o próprio corpo e vai sofrer muito para se desprender, para se separar deste corpo. Os Espíritos também falam na questão 165, da perturbação espiritual, dizendo que no momento da morte tudo fica confuso. O espírito, ele se sente atordoado, ele precisa de tempo para se reconhecer. Este tempo, ele vai depender exatamente deste desprendimento que ele tem da sua matéria. Portanto, a lucidez e a memória voltam à medida que apaga a influência que ele tem com a matéria. Aí ele consegue recobrar instantes, momentos importantes até de outras vidas. Com as mortes violentas, como é o caso do suicídio, este espírito, ele não se reconhece, ele não compreende que o corpo físico morreu. Então ele fica deveras confuso, ele fica incomodado, ele não compreende porque ele procura as pessoas que ele estima. Pode voltar para o seu ambiente doméstico, fala e não entende porque as pessoas não conseguem escutá-lo. Então, novamente, este tempo de reconhecimento da sua situação vai depender do desprendimento que ele tem com a matéria. Já no Livro dos Espíritos, questões que vão de 943 até 957, sobre o suicídio, e os Espíritos vão trazer várias causas e explicar perfeitamente cada uma delas. Eles dizem que o suicídio é uma transgressão da lei, porque ninguém tem o direito de dispor da sua própria vida. Ainda afirmam que Deus sempre ajuda as pessoas que sofrem. As aflições que nós passamos aqui enquanto encarnados são provas e expiações que devemos suportar com resignação, com paciência, cientes de que Deus está sempre olhando por nós e ainda facilita a nossa caminhada.
Portanto, nós jamais devemos pensar em aniquilar com esta existência, porque Deus nos ampara todos os dias. Mas eles também dizem para nós que muitos experimentam o desgosto pela vida. Então informam que este desgosto é fruto do tédio, da insatisfação, da falta de fé e também da ociosidade, informando que aquelas pessoas que exercem atividades úteis para si e para os demais, aquelas pessoas que conseguem desempenhar suas aptidões, para estas a vida passa muito mais rápido e elas sabem que devem suportar todos os seus calvários com paciência e com resignação. Elas suportam tudo mais facilmente. Os mesmos espíritos, falando com Kardec, dizem que os efeitos, eles não são os mesmos para todos os tipos de desencarne. Isso tudo vai depender de cada causa. Mas é importante mencionar que a pena que eles receberão por infringir a lei será proporcional à consciência do mal que foi cometido. Então dizem que todos vão apresentar o desapontamento, porque eles acreditam que vão se suicidar e vão acabar com a própria vida. E aí quando eles percebem que não morreram e ainda apresentam dores e sensações angustiantes e os mesmos pesares de antes, eles então enfrentam este desapontamento. Todos irão expiar, mas podem expiar imediatamente ou em vidas futuras que serão ainda piores. Portanto, eles dizem que estes efeitos não serão os mesmos e ainda nos recordam que no caso da morte natural, o cordão fluídico, então o cordão que liga o espírito ao corpo, ele vai se desgastando naturalmente com o passar do tempo, de forma progressiva e pode, então, estar completamente desligado antes que a vida esteja totalmente extinta. É uma coisa natural o desencarne daquele senhor com 90 e poucos anos, que aguarda pelo dia que Deus tratou para ele retornar para o mundo espiritual. Mas nos casos de morte violenta, como o suicídio, pensemos, o cordão fluídico está na plenitude das suas forças no momento em que é rompido. Isso tudo faz com que ele sinta o prolongamento daquela perturbação espiritual que nós falamos. Isso faz sentir, por conta da afinidade que o espírito ainda tem com o seu corpo, porque era para estar ligado, faz sentir todos os efeitos da decomposição, angústia, terror, e isso pode perdurar pelo tempo em que ele deveria estar encarnado. Vamos pensar, uma pessoa que tinha o tempo programado para estar encarnado até os 60 anos, e ele comete o suicídio com 40 anos. Deveria ficar mais 20 anos encarnado e pode, então, sofrer toda esta perturbação espiritual por estes 20 anos. Então, é gravíssimo. Mas nós podemos utilizar vários livros que são importantes para a doutrina. Vamos falar, então, do livro Nosso Lar, que é muito conhecido por todos, quando André Luiz fala para nós que aqueles espíritos que passaram pelo suicídio após o desencarne ficam fora de si. E eles podem ser perseguidos por vampiros, que são espíritos sombrios, que desejam sugar as energias residuais pós-desencarne. Lembram do cordão fluídico que estava na plenitude das forças quando foi rompido? Cheio de energia, abundante de energia. Então, este espírito será perseguido porque eles desejam captar todas essas energias residuais. Outro livro, Quem Tem Medo da Morte? Richard Simonetti é excelente. Ele traz uma frase que foi dita exatamente por um espírito que se suicidou: o maior tormento na terra não se compara ao nosso.
porque eles passam por tormentos indescritíveis, revivem dores e emoções dos últimos instantes e ainda por cima são espíritos que são confinados em regiões de choro e ranger de dentes, segundo o próprio Jesus que usava esta frase. Ele ainda diz para nós que acontecerá o lesionamento do corpo fluídico. Isso em decorrência aos ferimentos que são correspondentes às agressões do corpo físico. Ou seja, pensemos naquele senhor que fumou por 50 anos e detonou os seus pulmões físicos. As agressões foram tantas, por tantos anos, que conseguiram agredir também o seu corpo fluídico, seu corpo perispiritual. Ele estará doente no mundo dos espíritos. Nós ainda vamos falar, através de Richard Simonetti, da família. A família que perdeu, então, um membro através do suicídio, e a família passa por desespero, por inconformação, possivelmente até pelo complexo de culpa que agrava os padecimentos daquele que se suicidou. É imperioso manter o equilíbrio para cuidar do paciente que precisa de auxílio urgente. Ele não morreu. Ele está no mundo espiritual em aflição. E o que essa família, sabendo ainda mais destas informações que trago agora, o que eles podem fazer? Agravar o seu sofrimento e o seu desespero? Não. Eles precisam de oração. Eles precisam mentalizar o amado Mestre Jesus. Eles precisam se curvar diante de Deus e emanar as melhores energias, as melhores vibrações, a oração que é um bálsamo confortador para erguê-lo. Claro que eles passarão por sofrimentos, mas lembremos que ninguém é desvalido do amor de Deus. Estes sofrimentos, eles são como o aprendizado severo que vem para o amadurecimento, pode habilitá-lo para que ele possa respeitar a vida e para que ele possa voltar para Deus. Nós ainda vamos lembrar de um livro também que é muito importante para a doutrina, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Ela fala do Vale dos Suicidas e explica que os espíritos se atraem por afinidade. Eles estão sofrendo, eles estão em angústia e terror, por isso estarão no mesmo local de desespero. Mas ela também fala da legião dos servos de Maria, que é uma pleiade de espíritos luminosos, é um grupo de espíritos abençoados que faz o resgate nestes locais. Então vamos nos lembrar do livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, excelente, que fala que quando aquele sofredor, aquele espírito consegue revelar os primeiros sinais de renovação, dizemos então do arrependimento. Quando ele faz isso, os primeiros sinais de renovação, as esferas superiores conseguem receber aquele alerta, eles conseguem acionar aqueles servos de Deus que podem realizar o seu resgate. E aí, aquele ser sofredor, ele será acolhido como um doente, será encaminhado para locais apropriados para o seu refazimento, para o seu tratamento, para o seu esclarecimento. A partir daí, ele pode ascender para escolas beneméritas, onde ele terá altas noções da vida. Ele pode estudar, ele pode realizar atividades edificantes, mas as lembranças fazem com que ele recorde dos seus compromissos, dos sofrimentos que ele provocou naqueles que ele amava, compromissos inclusive que estabeleceu e não cumpriu. Ele acusa-se, ele não se perdoa, e é daí que ele raciocina e solicita por uma nova reencarnação, porque ele deseja passar por provas, ele deseja quitar consigo mesmo e com as outras pessoas, se redimindo com a lei. Nós também temos informações do grupo espírita Leôncio de Albuquerque, que traz para nós um artigo falando que todas as pessoas que passaram pelo suicídio indireto, elas conseguem agredir tanto o corpo fluídico
que precisam reencarnar, mas quando reencarnam, trazem o corpo físico também com aquele órgão marcado, aquele órgão que pode vir com uma doença. Isso justifica as doenças congênitas. Então, aquele órgão, ele marcou tanto o seu perispírito, lá naquela outra encarnação, daquele senhor que fumou muito. E quando ele destruiu, então, em parte, o seu pulmão perispiritual, recebendo uma nova oportunidade, reencarna, mas será uma criança que terá distúrbios de saúde, por conta disso, problemas respiratórios em decorrência daquele suicídio indireto. Nós precisamos raciocinar e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós estamos falando de suicídio, mas eu falei agora suicídio indireto. Existem diversas formas de suicídio. Direto é então o ato intencional, quando a pessoa realmente se agride de uma forma instantânea. Mas o suicídio indireto, em decorrência de todos os agravos de saúde durante anos, entra bebida, cigarro, drogas, alimentos que são toxinas para o corpo físico, medicamentos que não deveriam estar sendo ingeridos desencadeadamente, entra maledicência, pensamentos destrutivos, sexo desenfreado, entra tanta coisa. Tudo que pode agredir minhas células, meus órgãos e trazer doenças antecipando, não importa se um ano, um mês ou um dia, a minha morte. E é com isso que nós fazemos pensar, será que eu, Paula, estou antecipando a minha morte? Será que eu, Paula, quando desencarnar, serei considerada uma suicida? Ora, meus irmãos, porque quando nós médiuns estamos realizando o trabalho de assessoria, inúmeros deles falam, eu não sabia, mas eu não sou suicida. Por que ele está me chamando de suicida? Por que estão falando que eu me suicidei? Fui uma boa pessoa, bom pai de família, trabalhei a vida toda. Eu morri de enfisema pulmonar. Lembra aquele fumante? Mas por que eu sou suicida? Eu só bebia ocasionalmente nos finais de semana, quando a família se reunia. Tudo bem que eu bebia por horas, mas eu estava me divertindo com os meus familiares. É suicida. Tudo que você faz para antecipar a sua morte é responsabilidade sua, minha, é responsabilidade nossa. E eu falei dos pensamentos que danificam as nossas células neurológicas? Sim. Eu falei da maledicência, que é quando você se nutre do seu próprio veneno e vai se aniquilando? Sim, é suicídio. Então acredito que no Setembro Amarelo, pelo menos no Setembro Amarelo, nós devemos pensar um pouco mais em tudo isso, já que nós, espíritas, acreditamos na vida após a morte, acreditamos que somos seres eternos e acreditamos em todas as comunicações que nós ouvimos aqui. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo com cada dia de vida, porque cada dia de vida é imprescindível para nos ajustarmos com as pessoas que estão no nosso convívio e também com os planos de Deus. Eu agradeço muito a oportunidade que tive, porque é um assunto fundamental para nós tratarmos. Para que possamos finalizar, por favor, façamos uma prece. E neste momento, Pai, se algum de nós se lembrar de algum amigo ou algum familiar que cometeu suicídio, estejando aqui no salão na noite de hoje, ou qualquer dos nossos irmãos que estão nos lares me assistindo nesse momento, Senhor meu Pai, que seja possível esta pessoa ser trazida para cá, que este espírito possa ser acolhido pela equipe espiritual, que ela possa receber o consolo, os tratamentos necessários para o alívio de suas dores, que a equipe possa encaminhar este nosso irmão, que possivelmente não tinha consciência do seu ato criminoso. Ó Pai, mas se dentro de mim existe uma força que me inclina para este crime, Senhor meu Deus, me fortaleça na fé. Senhor, me faça crer que existe um mundo à minha espera, necessitando que eu possa me envolver com os meus irmãos e ser útil, que eu
possa falar, Pai, pedir ajuda para profissionais, familiares e amigos, que eu possa receber o acolhimento e o direcionamento necessários para tirar este pensamento suicida da minha mente. Nós só pedimos, Senhor, paz, saúde e fé para suportarmos as tribulações de nossas vidas. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.